Assistindo a Stranger Things, a gente acaba tendo uma permanente sensação de déjà vu. Sentindo que muito da história desses personagens já foi apresentada pra gente de alguma forma em algum ponto da vida. Por que isso acontece? Meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Mimimídias. Meu nome é Thales Mato Machado e o meu Mimimi de hoje é Stranger Things é um roteiro feito de roteiro, e isso é muito massa. Bom, já deu tempo de todo mundo ver e rever a segunda temporada de Stranger Things e se apaixonar de novo por todos aqueles personagens que já encantaram a gente na primeira temporada. Se você ainda não assistiu, para de ver o vídeo e abre o Netflix agora, porque eu vou mandar spoilers à vontade aqui. Já falaram muito aí pela internet sobre como que Stranger Things é uma verdadeira carta de amor aos anos 80, especialmente a cultura pop da época. As duas temporadas da série são preenchidas até o bico por referências intertextuais a grandes obras que definiram aquela década. Para citar alguns poucos exemplos, a gente tem os meninos fantasiados de Ghostbusters e a Max fantasiada de Michael Myers pro Halloween. A gente tem a fuga de bicicleta da primeira temporada, que é uma super rima visual com ET. O grupo de amigos que a Eleven faz do polêmico 7º episódio da segunda temporada, que lembra muito a gangue de Warriors. Um pôster da segunda temporada que a Netflix fez com uma referência direta ao clássico Firestarter, com a Drew Barrymore, baseado na obra do Stephen King. Dá pra ficar horas aqui citando cada referência desse tipo. Mas a internet, é claro, já fez esse trabalho pra gente. Pra quem tiver curioso, tem duas listas compiladas pelo portal Vulture, com todas as referências da série. O link tá na descrição. Bom, mas se você já assistiu o meu vídeo sobre Homem-Aranha de Volta ao Lar, sabe que esse afã por tacar um monte de referência na tela me incomoda um pouco. É uma estratégia narrativa meio barata, na minha opinião. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, o link do vídeo do Homem-Aranha tá na descrição. Mas eu acho que Stranger Things tem um nível de genialidade intertextual que vai além dessa coisa das referências diretas. A série parece contar várias histórias que não são estranhamente familiares. O grupo de crianças excluídas da escola que sofre bullying, o bonitão do ensino médio que disputa a atenção da menina bonitinha com o cara esquisitão, o policial durão que acaba revelando ter um coração de ouro. São todos exemplos narrativos que não são muito familiares. E isso me intrigou bastante. Foi então que eu me deparei com esse tweet aqui do Derek Thompson, um jornalista de economia e de cultura pop. Nesse tweet, ele fala sobre como que um artigo do historiador italiano Umberto Eco, em que ele fala sobre o clássico filme Casablanca, lembrava ele muito de Stranger Things. Pra quem não conhece, Umberto Eco é uma das figuras mais importantes da historiografia do século XX, especialmente da história da arte. Além de ser uma das maiores autoridades do mundo em Idade Média, ele foi também um dos grandes pioneiros dos estudos fílmicos, e ainda era romancista. Você deve ter ouvido falar do romance O Nome da Rosa, que depois até virou um filme com o Sean Connery. Ele tinha coleção de livros mais invejáveis. Ah, é, a biblioteca bizarra dele, né? Não, impressionante, impressionante. E ele tinha uma noção sobre livros que era muito doida. Que tipo assim, que a gente tem as coisas, você compra um monte de livro que você nunca vai ler na sua vida. E ele falou, é isso mesmo, você tem que ter vários livros que você não conhece, que você nunca leu. Porque a sua biblioteca pessoal, ela não é tipo, olha tudo que eu já li. A sua biblioteca pessoal é um acervo. Então é tipo assim, eu preciso saber sobre tal coisa, eu tenho aquele livro ali. E cada livro não lido que você tem é tipo um conhecimento potencial que você tem armazenado, saca? E a relação que você tem que ter com a sua biblioteca é desse lugar de consulta e espaço para aprender. É lógico que é uma concepção de antes da internet, em primeiro lugar, e de uma pessoa com muito dinheiro, né? Não, mas é legal essa ideia. Ele leva a bibliofilia pra um nível, assim, absurdo. E uma das coisas mais legais que eu já vi ele falando sobre isso de acumular livros é que pra ele, o livro, ele é muito mais caro quanto custa ter esse espaço do livro, porque ele tinha todo um outro, uma casa, né, pra guardar. Ele tinha uma biblioteca era tipo uma casa, ele tinha um imóvel que era a biblioteca dele. Ele doou pra Universidade de Bolonha, né, depois que ele morreu. É um acervo tão grande que pra Universidade de Bolonha foi tipo assim, nossa, isso foi muito bom pra gente como universidade, porque tipo assim, era uma pessoa física que tinha uma biblioteca comparável com a de uma universidade, fraga. E ele tinha a coleção de livros raros dele. Tipo, então, gente, o Umberto Eco merece um vídeo gigantesco contando só sobre ele, as coisas maravilhosas sobre ele e a relação dele com o livro. Pra mim é a coisa mais fascinante. E gente, pra quem não sabe, esse cenário aqui é a minha biblioteca, né, aqui atrás. E, tipo, a porrada desses livros aqui, velho, eu não li. Tipo, mesmo, e não tem medo de falar. No caso, não só isso. Eu não li. Umberto Eco morreu no ano passado, aos 84 anos de idade, deixando um legado teórico e literário gigantesco. O velho era Bom, aí quando eu vejo Derek Thompson falando de Umberto Eco e Stranger Things no mesmo tweet, eu tinha que procurar ler aquele tal artigo sobre Casablanca, pra tentar entender o que ele queria dizer. O tal do artigo em questão se chama Casablanca, Code Movies and Intertextual Collages, que dá pra traduzir como filmes cult e colagem intertextual, publicado originalmente em 1985. Na verdade, ele nem foi publicado, ele foi, tipo, apresentado num simpósio. E isso é uma coisa muito legal desse texto, porque ele foi feito para ser apresentado oralmente. Então é um texto muito gostoso de ler também, Fraga, porque ele tem uma certa oralidade. Tipo,
tipo, na escrita dele. Oralidade acadêmica, né? Não é oralidade de verdade. Mas já é mais, né? Mas fica mais agradável de ler. Nesse artigo, o Eco vai tentar argumentar que Casablanca não é um filme tão bom assim, mas que ele é um filme cult. Ou seja, que inspira um culto fiel de seguidores e fãs. Embora talvez não tenha as características necessárias pro que a crítica considera uma grande obra de arte. Ele vai falar que Casablanca não apresenta um corpo narrativo sólido e coerente, mas ao contrário, é uma confusão de cenas sensacionais amarradas de forma implausível. Que ele não apresenta uma ideia central, mas várias. A ideia que ele tenta propor é que Casablanca não é um filme, mas sim uma colossal colagem de outros filmes. Mas o que o Eco vai chamar a atenção é que Casablanca não faz esse procedimento através de uma soma de várias referências diretas a outros filmes. Uma técnica que ele vai atribuir à estética do cinema pós-moderno de vanguarda da época, mas que hoje, como a gente sabe muito bem, virou uma técnica muito bem apropriada por Hollywood. É muito engraçado, né, como que isso de fazer referências a outros filmes, a outras obras, referências muito diretas, era um negócio tipo, dos anos 70, anos 60, uma coisa do cinema super de vanguarda. Tipo, sei lá, tipo o Kubrick em Laranja Mecânica, como ele dialoga com Dançando na Chuva, como... Tipo, esse tipo de relação, de que era uma coisa, tipo assim, super wow na época, né? E hoje é tipo o universo Marvel, É o esperado, né? É o esperado. Você vai no cinema esperando ver um monte de referências a outras obras, de outras mídias e tal. Ou você morre na vanguarda ou vive tempo bastante pra virar cultura pop, né? E falar que morreu, né? Ele vai dizer que essas referências acabam por não dizer nada pra quem não consegue pegar elas. E quem consegue simplesmente sai do cinema se sentindo mais inteligente. Casablanca, pelo contrário, parece ir num nível mais profundo. O nível que Umberto Eco vai chamar de arquétipos intertextuais. Ele vai definir essa categoria como uma situação narrativa pré-estabelecida e frequentemente repetida, que é citada ou reciclada de alguma forma por inúmeros outros textos, que provoca no interlocutor algum tipo de emoção intensa, acompanhado por um vago sentimento de déjà vu que todo mundo acaba desejando ver de novo. Bom, em Stranger Things a gente consegue ver esses arquétipos aos montes. Então vamos lá. De cara, a gente tem na premissa da série um arquétipo desse. As crianças que vivem uma aventura no mundo delas mesmas, afastada dos adultos, e que acabam se mostrando muito mais inteligente que os pais delas, por saberem de coisas que os adultos ignoram. A gente tem esse arquétipo em várias narrativas clássicas dos anos 80. Stand By Me, E.T., Goonies, It... Tem naquele Ponte para a Terabithia também. Ponte para a Terabithia, Mas eu tava pensando nos anos 80, nesses exemplos aqui. Mas sim, no exemplo mais recente, total. Crônicas de Nárnia, né? Crônicas de Nárnia. Peter Pan. É um arquétipo antigo, é um arquétipo muito antigo. Mas se a gente der uma forçadinha, a gente consegue ir até um pouquinho mais além. Honestamente, eu acho que a história da revelação da Nossa Senhora de Fátima em Portugal segue bastante esse arquétipo. O que você tá falando? O que é isso? Mas a Nossa Senhora de Fátima, eu acho que ela é padroeira de Portugal. Como um todo. Não sei se ela é padroeira de Portugal ou se ela é padroeira só de Fátima, mas que adquire uma importância muito grande. E ela tem uma história da revelação dela, igual a gente tem a história da Nossa Senhora Aparecida, que os caras pescaram ela no Rio. Tem a história da Nossa Senhora de Fátima, que era tipo assim, eu não lembro dos detalhes mais, mas eram duas crianças, um menino e uma menina, que eles iam, eu acho que era numa floresta ou alguma coisa assim, que eles tinham uma visão da Nossa Senhora. Nossa Senhora aparecia pra eles e revelava 3 segredos, e falava que ia revelar 3 segredos. Eu não lembro quais que eram os 2 segredos, tipo assim, mas eram coisas que, tipo assim... Mas era só criança que sabia. Que sabia e tal. Interessante. E aí tinha uma parada que ela ia revelar o 3º segredo, eu não lembro o que rola. Só que ela nunca revela o 3º segredo. E aí a Igreja Católica, aí tem as 1000 teorias, que a Igreja Católica sabe qual que é o 3º segredo de Fátima, só que nunca revelou e tal. Ainda pensando na conformação do grupo dos garotos, a gente tem o arquétipo do grupo dos excluídos, que acabam superando dificuldades através da sua união. Algo visível em histórias como o Clube dos 5, A Vingança dos Nerds e até, se a gente for parar pra pensar, X-Men. O núcleo central de Stranger Things já é em si mesmo uma soma de vários arquétipos narrativos diferentes. Mas eu acho que dá pra gente ir até mais além e enxergar esses arquétipos em praticamente todos os personagens da série. Vamos pensar, por exemplo, no Steve, que começa a série como um arquétipo clássico do cinema estadunidense, o do garoto popular do ensino médio. Inclusive, o principal antagonismo dele na primeira temporada já é por si só um arquétipo clássico, o garoto popular contra o freak desajustado, o Jonathan no caso. Mas o Steve passa por uma transformação ao longo da série, que já é por si só um grande arquétipo, aquele do vilão redimido, aquele personagem que descobre dentro de si mesmo um coração de ouro e traça uma jornada de redenção que vai fazer ele culminar no ponto de se tornar o guardião das crianças. Qualquer semelhança com personagens como Vegeta do Dragon Ball Z não é uma coincidência.
O Piccolo, né? É o Piccolo também. O Dragon Ball, não, é muito você engraçado. esquece que ele foi vilão. Não, na verdade, no Dragon Ball, e são topos do Dragon Ball. Porque o Yantia... Não, o Kuririn começa não como um vilão, mas como um antagonista. mas não, do nada Goku, vilão. e depois vira o melhor amigo. Mas Yantia foi bem O Yantia pontuado. começa como vilão, depois vira amigo. O Tenshinhan Mesma começa coisa. como vilão, depois vira amigo. O Piccolo, o Vegeta, o Majin Buu, Android 18... Majin Buu, ele... o Fat Buu, né? Ele vira amigo depois. E ainda pensando no Steve, eu acho que dá pra pensar nele pelo menos mais um arquétipo desses. Na relação dele com o Dustin na segunda temporada. Aquele arquétipo do irmão mais velho. Na relação que ele acaba estabelecendo com o garoto, como conselheiro, confidente e apoio emocional. E já que a gente tá falando do Dustin, como que a gente não vai sentir essa estranha familiaridade, por exemplo, na relação dele com o Dart, o Demogorgon de estimação dele. Essa tensão entre humano e monstro vai se repetir, com diferentes desenrolares, em várias narrativas. Desde o monstro de Frankenstein até o Hagrid de Harry Potter, passando pelo clássico Carl Denham de King Kong, ou John Hammond de Jurassic Park. E falando em monstros, o arco da Eleven na segunda temporada é um arquétipo que se tornou um clássico das narrativas fantásticas e de ficção científica ao longo do século XX. O super-humano que tem que aprender a controlar os seus poderes. No primeiro momento a gente vai pensar obviamente em X-Men, ou em várias outras narrativas de super-heróis. Mas a gente pode ver esse arquétipo em outras narrativas como Carrie a Estranha e Firestarter de Stephen King, no clássico infantil Matilda, e até em Harry Potter, que basicamente é uma história de 7 livros sobre isso. Mas peraí, você tá falando que a Eleven é um monstro? É tipo... Eu não tô falando, ela fala que é um monstro. Ela fala, I am a monster. Inclusive, eu acho que I am a monster é um arquétipo também. O personagem que tem poderes ou que tem alguma condição que entra em conflito porque se considera um monstro, Fraga. O Logan, né? O Logan, por exemplo, e vários outros. Talvez desde o monstro de Frankenstein, né? Hulk. Ainda falando da Eleven, a gente vê na relação dela com o Hopper um outro arquétipo clássico, o da dupla B10 de garotinha e marmanjo. Recentemente, a gente viu isso entre a X-23 e o Wolverine em Logan, mas isso também é visível entre Arya Stark e Sandor Clegane em Game of Thrones, Hit Girl e Big Daddy em Kick-Ass. Galera, isso aqui inclusive eu tirei de uma lista. Uma lista sobre os melhores filmes entre garotinha e marmanjo B10, Fraga. A lista tá na descrição pra quem quiser ver. Falando em Hopper, a gente tem nele um arquétipo muito clássico, o do viciado redimido. Aquele personagem com um passado meio sombrio que desconta as frustrações no álcool ou nas drogas. No caso do Hopper, o próprio álcool e aquelas pílulas que ele toma na primeira temporada. Mas que ele acaba se tornando um herói ao longo da narrativa. A gente pode pensar de novo aqui no Wolverine, mas também no Rick Blaine, o personagem do Humphrey Bogart em Casablanca, ou no John McClane, o clássico protagonista de Duro de Matar. Não confundir, inclusive, com o arquétipo do viciado reabilitado. São duas coisas, são dois arquétipos diferentes. O do reabilitado é aquele que se reabilita e abandona o vício e tal. O do redimido é o que, apesar de viciado, porque não é que ele termina a série sem ser um bêbado, sabe? Ele continua sendo um beberrão. Mas ele vira um beberrão herói, tipo assim. Se a gente parar pra pegar personagem por personagem, a gente vai ver que toda a construção de Stranger Things é baseada nesses arquétipos. Jonathan como um adolescente problemático, disfuncional. Nancy como uma garotinha exemplar, que na verdade é super B10. O jornalista Murray Bowman como o teórico da conspiração. Tem muito exemplo. Inclusive, a emblemática cena final da série, a do baile de inverno, é ela própria um grande arquétipo do cinema hollywoodiano. A famosa cena do baile colegial, que a gente vê em inúmeros filmes de high school estadunidenses. O que eu sinto é que Stranger Things é uma série toda construída a partir de arquétipos. E esses arquétipos são frequentemente usados na ficção como muletas narrativas. Quando você lança mão de um arquétipo, você sabe que vai conseguir criar uma ressonância emocional com seu público, que independe de você precisar desenvolver muito seu roteiro. Quando a gente se depara com esses arquétipos, inconscientemente, a gente acaba sentindo esse eco emocional de todas as vezes que a gente viu aquela história sendo contada antes. Isso acaba sendo um uso um pouco barato de roteiro. Mas em Stranger Things, isso é elevado a um outro nível. De novo citando o Umberto Eco falando do Casablanca, lá ele vai dizer que quando todos os arquétipos irrompem desavergonhadamente, a gente sente uma profundidade homérica. 2 clichês nos fazem rir, mas uma centena de clichês nos move, porque a gente sente implicitamente que os clichês estão conversando entre si e celebrando uma reunião. Em Stranger Things, a soma de todos os arquétipos nos arrebata com a intensidade de todos eles juntos, de uma só vez. E mais do que isso, o que eu sinto é que os irmãos Duffer não usam esses arquétipos como muletas, mas sim como os tijolos de seu roteiro. Stranger Things é uma série essencialmente metalinguística. É um roteiro feito de roteiros. Um festival de arquétipos milimetricamente combinados para conseguir tirar o máximo de impacto emocional. É a profundidade homérica que Umberto Eco tá falando.
Mas você consegue pensar em outros arquétipos em Stranger Things? Tem em mente alguma outra obra que usa alguma estratégia narrativa parecida? Acha que isso é um recurso de roteiro positivo ou negativo? Não deixe de entrar na conversa aqui nos comentários. Também segue a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, para acompanhar em primeira mão tudo que a gente está fazendo aqui no canal. Não deixe também de se inscrever e de curtir o vídeo. Um beijo no coração e até mais.